Boa noite. Como tá bom, né? A gente ter esse tempinho de conversa, cafezinho. Como isso é maravilhoso, né, gente? É fruto da graça, fruto do Espírito de Deus nos reunir essa noite. E a gente está muito feliz de poder receber cada um de vocês para juntos nós celebrarmos, cultuarmos ao nosso Deus e também participarmos da ceia do Senhor, sermos alimentados por Ele, participar desse banquete tão maravilhoso. Eu quero convidar você para nós darmos início ao nosso culto, orando, pedindo o direcionamento ao Espírito de Deus, para que nós possamos prestar um culto que o agrade, que louve realmente o nome dEle. Amém? Senhor, como Tu és maravilhoso, como o Senhor tem derramado a Sua graça sobre as nossas vidas. Nós aqui estamos porque o Senhor nos atraiu até a Tua presença. Que coisa maravilhosa isso. E aqui nós desfrutamos da comunhão, do ajuntamento do Teu povo. É aqui que nós celebramos, é aqui que nós nos alegramos, cantamos hinos a Ti, louvores, aqui nós adoramos ao Senhor, aqui nós ouvimos a Sua palavra e somos edificados por ela, aqui nós nos alegramos, mas também choramos, mas sabemos que quando choramos nós somos consolados pelo Teu Espírito. Que alegria, Pai, saber que o Senhor está conosco. E essa noite nós Te pedimos o Teu direcionamento neste culto, que em tudo nós possamos prestar um culto que agrade ao Senhor, um culto que de fato honre o Seu nome. É o que nós Te pedimos, Pai. Também Te peço pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, e também aqueles que não poderão vir, que o Senhor esteja derramando as Suas bênçãos, o Seu cuidado sobre a vida de cada um. É o que nós Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é o domingo da Trindade, né? No calendário cristão. O domingo da Trindade, ele é tradicionalmente celebrado uma semana após o Pentecoste. Ele marca o reconhecimento de que as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles existem juntos desde a eternidade à eternidade. É a Ele que nós celebramos, um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. E com isso, eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Nós faremos a leitura dos versículos 16 até o versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Mas antes de nós fazermos a leitura, eu quero fazer a indicação de um pequeno livreto que nós temos disponível na nossa biblioteca. Então, você corre para não perder depois, tá bom? Se adianta, pega, é um assunto sobre a Trindade, o que é a Trindade. Eu sei que é um assunto que muitas vezes nós temos dúvidas acerca do que ela é, mas esse livretinho pequeno, é muito interessante e vai, com certeza, tirar suas dúvidas, né? O autor dele, R.C. Sproul, já é falecido, né? Faleceu em 2017, mas é um dos grandes teólogos, principalmente contemporâneos, que nós tivemos. Recomendo a leitura, né? Os irmãos, depois, quando forem louvar, eu vou deixar ali na nossa biblioteca. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 até o 20. Assim está escrito: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Você pode descansar nessa verdade? Amém? Te convido, vamos ficar de pé? Vamos louvar ao nosso Deus? Boa noite a todos. Nessa noite, Deus te dá uma nova oportunidade de prestar um culto verdadeiro a Ele. A gente vibra tanto em relação aos jogos, né? Quem é gremista deve estar bem feliz hoje. O Inter não vou dizer muito, né? Não vou dizer muita coisa. A gente vibra quando o nosso time ganha. E muitas vezes a gente chega aqui no culto e não é a mesma vibração. A gente não canta com tanto êxito. A gente não adora como deveria. Só que a gente se esquece que o nosso Deus é o único que merece ser adorado. Nessa noite, Deus te dá uma nova oportunidade de adorar a Ele com excelência. Então, abra sua boca, louve a Ele com todo o seu coração, com sua voz. Sinta-se livre para levantar sua mão e adorar a Ele. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá.
te confiarei, eu confiarei. Tu és Deus de toda a glória, te darei o meu amor. Tu somente eu vou adorar, tu somente és digno do meu louvor. Tu és Deus de toda a glória, te darei o meu amor. Tu somente eu vou adorar, tu somente és digno do meu louvor. Vamos ler juntos? No que tiver grifado, vocês leem comigo. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste criança e bebês a anunciarem a tua força. Assim, calastes teus inimigos e a lua, teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali pusestes, pergunto: quem são os simples mortais para que pensar? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus e os coroastes de glória e honra. Tu os encarregastes de tudo que criaste e puseste sobre a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Senhor, desculpe, teu nome majestoso enche a terra. Amém. Essa próxima canção, a gente já cantou algumas vezes aqui na comunidade. Ela fala sobre Isaías 53. Ali vai falar sobre tudo aquilo que Jesus passou, né? Ele foi rejeitado pelos homens, ele foi maltratado, sofreu dores, né? A oferta pela culpa, que fala, oferta pela culpa ele nos ofereceu. E foi por ti e foi por mim, aquele sacrifício na cruz. E hoje é dia de nós relembrarmos isso. Por isso que eu convido vocês para que quem não souber a letra, feche seus olhos e medite nela. E com essa canção você também tem a oportunidade de vir até a frente e ofertar. Hoje a nossa oferta vai ser para a França. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o
foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Deus Todo-Poderoso, que pela confissão da verdadeira fé permitiste a teus servos reconhecer-te como Pai, Filho e Espírito Santo, em eterna e perfeita unidade, triuno e majestoso, conserva-nos firmes nessa fé e leva-nos finalmente a adorar-te em tua eterna glória. Ó Pai, com o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. As crianças também podem ir ao cultinho. Vamos ter um tempo de meditação na palavra de Deus? Vocês sabem que livro que a gente vai ver hoje? Livro de Juízes. Vamos dar sequência em nossa série. Os irmãos lá no fundo me ouvem, não? Deixa eu só ajeitar aqui. Ficou melhor? Mas para a gente ter esse tempo de meditação, exposição da palavra de Deus, eu quero convidar nosso presidente aqui, o Miro, que está orando, pedindo a iluminação do Espírito de Deus na pregação dessa palavra. Oramos. Obrigado, Pai. Obrigado por mais esta noite, Pai. Obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui neste culto para Te louvar, para Te agradecer. Muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus grandioso, um Deus maravilhoso. E por isso que essa noite nós estamos, Pai, para Te louvar e Te agradecer, Pai. Agora queremos colocar o Adrian em Tuas mãos, Pai, que tudo aquilo que ele quer falar, Pai, que seja da verdade o Teu Espírito Santo que esteja na direção, Pai. Que agora o Adrian diminua e a Tua palavra, Pai, o Teu Espírito Santo cresça. E assim queremos estar nesta noite, Pai, para ouvir a Tua palavra. Abre nossos corações e mentes, que ao ouvir essa palavra, Pai, não saímos daqui mais os mesmos, mas sim com uma sementinha plantada no nosso coração, Pai. Ajuda-nos e nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Miro. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre religião superficial, um alerta à alma. O que é isso? É o que eu quero ver com vocês a partir do texto
do capítulo 17 e 18 de Juízes. Nós estamos finalizando a exposição nesse livro. E eu confesso que a exposição em Juízes não foi tão fácil, não foi tão simples. Mas, para mim, particularmente, foi enriquecedor. Não sei para você como tem sido a exposição desse livro. O livro de Juízes é aquele livro que em nossa leitura bíblica a gente quase não dá tanta importância, né? Mas eu espero realmente que você tenha sido edificado através das exposições deste livro. Essa será a nossa penúltima mensagem. E no próximo domingo nós encerraremos, então, essa série. Hoje eu vou judiar um pouquinho de vocês, que eu não trouxe a projeção dos versículos. Então eu quero convidar você para permanecer com a sua Bíblia aberta, que nós iremos meditar no texto sagrado. Capítulos 17 e 18 de Juízes. Nas últimas 2 semanas, nós vimos a história de Sansão. Nós vimos que ele é o último juiz do livro, mas ainda há 5 capítulos para encerrar Juízes. Enquanto que os capítulos até aqui nos mostraram basicamente uma visão panorâmica da espiritualidade de Israel nesse período, esses últimos capítulos nos oferecem uma visão detalhada da vida de Israel naquela época. Nós tivemos um ciclo, que nós vimos desde o capítulo 3 até o 16, ele se repetindo constantemente. E o povo do Senhor fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nós vimos isso. Mas aqui, a partir do capítulo 17 até o capítulo 21, nós veremos em detalhes o que o povo fazia. Ao menos o que alguns faziam. O escritor está mostrando o que ocorre quando o povo se esquece de Deus. Mas a gente viu que nesse esquecer não é não lembrar de quem Deus é, mas esse esquecer tem a ver com o desejo de querer que Deus coexista no meio de muitos deuses. É tornar Deus apenas mais um. E quando vivemos dessa maneira, nós somos levados a uma religião superficial, a uma espiritualidade superficial. E nós vivemos numa época em que constantemente nós temos sido bombardeados por informações, por distrações, por exigências do mundo moderno. E muitas vezes isso tem se refletido, sabe aonde? Na nossa vida espiritual. Esses dias, fazendo a leitura de um livro chamado A Pirâmide da Sabedoria, não é esse tipo de pirâmide que vocês pensaram, tá? A Pirâmide da Sabedoria, alimentando a sua alma em um mundo de pós-verdade. E é outra recomendação que eu faço, adquira esse livro, é excelente. O escritor, ele fala de uma crise digital que nós estamos enfrentando. E a tecnologia, meus irmãos, ela é bênção, não é mesmo? Mas nem sempre nós sabemos utilizá-la de forma devida. Nem sempre nós sabemos utilizar as informações que nós recebemos, a bomba de informações que nós recebemos. E ele diz o seguinte: nosso mundo tem cada vez mais informação, porém, cada vez menos sabedoria, mais dados, menos clareza. Nossos olhos estão cansados, nosso cérebro está superestimulado e nossa alma está exausta. Com isso, não precisa nem ser um especialista para notar que o ser humano, em sua grande maioria, tem optado por viver uma vida de superficialidade. Quer sejam nos relacionamentos humanos,
quer seja no relacionamento com Deus. E a superficialidade pode nos levar a uma falsa religião. Eu concordo com o grande pregador batista Charles Haddon Spurgeon, ao dizer que não há nada mais perigoso do que uma religião superficial, pois ela engana o coração e impede a verdadeira comunhão com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente o que nós vemos no capítulo 17 e 18 de Juízes. Você está com a sua Bíblia aberta? Nesses 2 capítulos, nós temos a história de um homem chamado Mica, morador de uma região montanhosa de Efraim. Sabemos que o contexto que está ocorrendo ali, o escritor faz questão de relatar no versículo 6, observe comigo. Naqueles dias, Israel não tinha rei, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso não é algo novo. Vocês lembram? Lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles decidem fazer? Roupas de figueira. E por que eles fazem isso? Fazem pensando que estão fazendo o que era o certo. Religiosidade. Deus pediu para eles fazer? Não. Será que nós não agimos assim na nossa devoção a Deus? Será que nós não agimos baseados no que me parece ser certo aos meus próprios olhos? Desde o Éden, o homem busca viver dessa maneira. E o retrato do homem pós-moderno não é nada diferente disso. O homem pós-moderno, ele gosta de religiosidade. Mas o que ele não gosta, na sua maioria, é de profundidade espiritual. E com isso, eles agem segundo os seus próprios olhos, segundo o que lhe parece certo. O discurso do homem pós-moderno é: que problema tem eu adorar a Deus no domingo e me entregar aos falsos deuses na segunda? O importante é eu me sentir bem. Você já ouviu falar na religião do bem-estar? Eu não quero um Deus que confronte os meus pecados. Eu quero uma religião para me sentir bem. C.S. Lewis disse: certamente eu não recomendaria o cristianismo se você pensa dessa forma. Recomendaria um bom vinho do Porto e uma boa leitura. Isso ajudaria. Mas o cristianismo, ele diz para você negar a si mesmo. Ele diz para você carregar a sua cruz e seguir ao Mestre. É renúncia. Meus irmãos, não quero ser pesado, nada disso. Mas a realidade é que a superficialidade, ela pode ser um dos caminhos ao inferno. Vamos ao texto? Mica, um dos personagens que nós veremos hoje, ele havia roubado 1.100 peças de prata, e ele rouba ninguém menos do que quem? A própria mãe. Porém a mãe espragueja o ladrão, amaldiçoa o ladrão, e Mica, talvez com medo das consequências do seu roubo, ele diz: olha, eu acho que é melhor eu confessar, né? Ele decide confessar a sua mãe, versículo 2, olha, fui eu quem roubou esta prata, ela está comigo. Claramente aqui nós já temos uma superficialidade num relacionamento de mãe e filho. Por quê? O próprio filho rouba a própria mãe. E o que a mãe faz? Perdoa. E o que ela diz a ele? O Senhor o abençoe, meu filho. Nós olhamos para isso e, nossa, que mãe piedosa. Que resposta maravilhosa.
Sem dúvida alguma, a mãe de Mica frequenta os cultos de domingo. Sem dúvida alguma, ela fala como crente. Sem dúvida alguma, ela tem os jargões evangeliqueis. Mas lembrem-se de como eles são superficiais em seus relacionamentos. Em nenhum momento a mãe de Mica quer saber se houve verdadeiro arrependimento no coração do seu filho. Ela não confronta o filho. Ela está mais interessada no que aparenta, no que pode ter, do que com o coração do próprio filho. Isso é ou não é superficialidade? Ela usa de uma medida paliativa. Ela não trata de fato do real problema, o coração humano. Mica, portanto, devolve as peças de prata à sua mãe. E o que ela decide fazer? Ela decide dedicar aquela prata ao Senhor. Nossa! O que a gente vê até aqui? Abençoa o filho, recebe agora a prata, dedica ao Senhor. Gente, parece que está tudo indo tão bem, não é mesmo? Que mulher de fé! Só que no versículo 3 nos mostra que é uma piedade superficial. Nos mostra que é uma fé rasa. E isso pode levar a uma falsa religião. Observe a parte B do versículo 3. Dedico solenemente estas peças de prata ao Senhor. E em favor de meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que eles fazem? Separam 200 peças de prata, entregam a um ourives, que é um profissional especializado no trabalho com metais. E dessas peças, ele faz uma imagem esculpida, um ídolo de metal, que são colocados aonde? Na casa de Mica. Olhando para o texto, talvez você pense, não, mas eles eram pagãos. Não, meus irmãos. Eles eram do povo da aliança. Como nós sabemos disso? Você está com a sua Bíblia aberta? Talvez na sua Bíblia, o versículo 2 e o versículo 3, quando aparece a palavra Senhor, está em caixa alta. Algumas versões não estão em caixa alta, mas algumas estão. Do Ricardo está? Sabe o que isso significa? Por que eu digo isso? Porque a palavra aqui utilizada, lembrando que ela foi escrita em hebraico, Antigo Testamento, a palavra aqui utilizada é Yavé. Por isso que está em maiúsculo, Yavé, que quer dizer o nome próprio do único Deus verdadeiro. E apenas Israel proferia esse nome, o nome de Deus dessa maneira. Eles eram crentes, mas estão prostrados a falsos deuses. Estão querendo que Deus coexista no meio dos seus ídolos. Meus irmãos, acontece que apenas saber o nome de Deus sem conhecer a sua palavra é insuficiente. Se você pudesse marcar aqui, quantos problemas causados pela superficialidade você conseguiu notar só nesses 5 versículos? Bastante, né? Mas eu quero destacar apenas 3, antes de nós seguirmos o nosso texto. Primeiro problema é que uma religião superficial, ela não busca conhecer as Escrituras. Como assim? O que está ocorrendo aqui é uma clara quebra de um mandamento. Êxodo 20, a lei do Senhor, o Pentateuco, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Isso era muito claro na lei do Senhor. Deus ordena que não se faça nenhum tipo de imagem dele. O problema disso é que a adoração por meio de imagens é o desejo de querer moldar Deus a algo. É querer reduzir toda a extensão da glória de Deus a um objeto. Eu sei que talvez você olhe para esse pecado e diz: desse mal eu não sofro. Na minha casa não tem. Mas esse é um dos maiores pecados da nossa época, da nossa geração. Constantemente estão querendo criar Deus à própria maneira. Constantemente estão querendo reduzi-lo a algo que eles deduzem de Deus. Assim como a família de Mica, a nossa sociedade, a nossa cultura, tem procurado remodelar Deus, para que ele se adeque aos padrões que eles desejam. Você sabia? Muitos ditos cristãos obedecem às leis de Deus até um certo ponto, mas depois as distorcem ou então fazem acréscimos, apenas para se beneficiarem. O que é isso? Uma fé rasa, pois eles desconhecem quem de fato Deus é. Eles desconhecem com quem eles estão lidando. Não é qualquer um, mas é o Deus Todo-Poderoso. Note, o perigo da superficialidade poderá levar a uma falsa religião. Poderá levar a querer moldar Deus aos nossos próprios gostos. E quando nós temos um Deus que ele é moldado por nós, na verdade não é a Deus que nós estamos adorando, mas é uma imagem de nós mesmos. Estamos fabricando um Deus que nunca contradiz o que eu faço, os meus desejos. Um Deus que nunca diz não às nossas vontades. Isso é um falso Deus. Segundo problema que nós vimos no texto é que uma religião superficial leva à falta de confiança em Deus. Versículos 3 e 4. A mãe de Mica, ao saber que ele devolveria todas as peças de prata, disse que dedicaria aquelas peças ao Senhor. Acontece que quando ele devolve aquelas peças de prata, ela separa 200 peças de prata. O que é isso? Ela havia dito que ia dedicar ao Senhor, mas agora ela está dedicando apenas uma parte. Ela está sendo desonesta. Ela não está cumprindo o que havia prometido. E isso demonstra uma falta de confiança em Deus. Mas se eu entregar, vai faltar depois. Devo, não devo? A falta de confiança em Deus evidenciará uma espiritualidade superficial, pois o leva a obedecer em apenas alguns setores da vida. Deus, aqui o Senhor manda, aqui o Senhor é de fato o Senhor, mas aqui nessa área, deixa que eu tomo conta, eu sei cuidar melhor. Às vezes fazemos disso, não fazemos? Ela está evidenciando uma falta de confiança na soberania divina, falta de confiança em quem Deus é, e isso pode nos levar a uma superficialidade espiritual, a uma obediência parcial, e nos leva a fazer como a mãe de Mica. O quê? Reter. Retemos os nossos recursos, como é realmente o caso da mãe de Mica. Retemos o nosso tempo, afinal o tempo é precioso, né? E se queremos desenvolver
profundidade, raízes, é preciso investir tempo. Retemos as nossas emoções, relacionamentos. De fato, é isso que a superficialidade leva. A falta de confiança em Deus. A falta de confiança de que Deus pode suprir todas as coisas. A falta de confiança de que Deus é Senhor sobre todas as áreas da minha vida e que Ele cuida muito melhor do que eu. Meu irmão, a falta de confiança revela que nós desconfiamos das promessas dEle. Mas se eu posso, eu quero lembrá-lo. Quero lembrá-lo o seguinte. É Ele quem diz na sua palavra, não eu. Ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. É Ele quem diz o texto que nós lemos no início, eis que estou convosco todos os dias, desde agora e para sempre, até a consumação dos séculos. Por que então não confiarmos? Talvez isso revele a nossa superficialidade em depender de Deus, em confiar em que Deus pode fazer, em confiar em que amanhã Ele vai suprir o que for necessário. E por isso nós nos apegamos às coisas. Terceiro problema que nós encontramos na superficialidade é que uma religião superficial pode levar a uma adoração que Deus reprova. Versículo 5. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal. Mica é um idólatra. Ele constrói um santuário em sua própria casa. E mais, ele faz um colete sacerdotal. Mas ele não para por aí. Para ajudar, ele nomeia o seu filho como um sacerdote. Meus irmãos, por que essa adoração Deus reprova? Outra vez, estava claro na lei do Senhor. Êxodo 25, Deus dá um modelo de como deveria ser o tabernáculo, de como deveria ser o local de adoração. Era no tabernáculo em que a adoração acontecia. E no tabernáculo o colete sacerdotal era guardado. E mais, Deus não permitia que os israelitas adorassem em qualquer lugar que desejassem. Mas Mica decidiu levantar o seu próprio santuário, a sua própria maneira. Só isso? Ele também consagra o seu filho como sacerdote. Mais uma vez, ele está indo contra a revelação de Deus, de que somente os levitas da tribo de Levi poderiam ser sacerdotes. Fica claro que Mica e a sua família moldam a Deus da sua própria maneira. Eles batem no peito e dizem, olha, cada um adora do seu jeito. Vamos fazer o que nós achamos melhor aos nossos próprios olhos. Se fosse assim, Deus não daria instrução na sua palavra de como Ele quer ser adorado. Esse é o cenário. É isso que está ocorrendo. Eles fazem o que acham ser certo. Isso é uma religião superficial que pode levar a uma adoração que Deus reprova. Uma adoração que Deus nunca pediu. Ele não está interessado em uma religião de acordo com as minhas preferências. Ele não está interessado com os meus conceitos,
com as minhas vontades. Isso é uma religião que busca controlar Deus, que tenta refazê-lo segundo a imagem que nos agrada. Mas no Evangelho de João, nós aprendemos que ele procura por adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Não está, o espírito nunca estará desassociado da palavra de Deus. Se você um dia vê essa desassociação, corre que é furada. Deus não contradiz a sua palavra. Vamos seguir o nosso texto? A partir do versículo 7, nós somos agora informados de um levita. Um levita que vivia em Belém e que havia chegado naquela região. E ele estava à procura de um local para morar. Ele chega justamente na região montanhosa de Efraim. E aonde que ele vai parar? Na casa de Mica. Mica olha então para o levita e vê nele uma oportunidade. A oportunidade de tornar o seu santuário ainda mais impressionante. Mica faz uma proposta ao levita. Versículo 10. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O levita estava só procurando um local, né, para morar. Ora já vai ter salário, ora vai ter, né, casa, comida. Ele aceita a proposta. E ele se torna como um dos filhos de Mica. Acontece, meus irmãos, que no versículo 13 nós temos o objetivo. Nós temos a motivação de todo esse esforço de Mica, de trazer esse levita, de fazer com que ele fique, que é exatamente um falso entendimento, uma fé superficial. E essa fé superficial, fé rasa, conduz a uma motivação errada, por uma compreensão falha de quem Deus é. Versículo 13. Observa a motivação do coração de Mica. Mica disse: agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Sabe o que é isso? Uma fé rasa tem como propósito realizar apenas esforços para obter acesso a Deus, às bênçãos de Deus. Como se os homens pudessem barganhar com um Deus que não precisa de nada. Concordo perfeitamente com o pastor Hernandes Dias Lopes, ao dizer que nós devemos amar, devemos desejar mais ao Senhor do que as bênçãos dEle. Meu irmão, a nossa maior necessidade é de Deus. Ele é mais importante que as suas bênçãos. A tragédia da superficialidade está em desejar apenas as bênçãos de Deus e não desejá-lo de fato. Isso é reduzir Deus. Um Deus que pode apenas nos abençoar aqui, nesta terra, neste mundo, que a vida passa tão depressa. É crer num Deus tão pequeno, não é mesmo? Mas agora você terá, eu e você temos a eternidade para desfrutarmos da sua presença. E nós já começamos aqui desfrutando de quem Ele é.
Isso é maravilhoso. Por isso, tenha a sua vida centrada no Evangelho. Pois é no Evangelho e não na superficialidade que nós conhecemos ao Deus verdadeiro. É no Evangelho que nós vemos que Deus foi movido de tão grande amor e poder e nos enviou o seu Filho para morrer por nós. É pelo Evangelho que nós vemos o Espírito de Deus sendo derramado ao nosso coração, em nosso coração, para nos transformar naquilo que Deus deseja que sejamos. Meus irmãos, não desejar ter um relacionamento profundo com Deus deve fazer com que ligue um alerta no seu coração. Se você não deseja, deve fazer, pelo menos, você repensar a vida cristã em que você leva. E se você se encontra dessa maneira, eu lhe convido a pedir ao Senhor, Senhor, faz arder o meu coração de desejo por Ti. Eu quero Te conhecer mais, Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Faz meu coração queimar, Senhor, por conhecer quem de fato o Senhor é. Faz o meu coração arder pela Tua palavra. Faz meu coração queimar de desejo por ter encontros com o Senhor na oração. Capítulo 17 se encerra. Mas a história continua no capítulo 18. Porém, o autor do livro abandona temporariamente a história de Mica. E agora ele introduz na história a tribo de Dan. E ele nos informa que os danitas estavam à procura de um lar. Também queriam achar lugar para morar. Mas isso ocorre, vocês lembram, desde o início de Juízes, que Deus havia dado, a promessa era de dar terra às tribos de Israel, porém eles não conquistaram, eles não lutaram, não foram ou obedeceram de forma parcial, e por isso não conquistaram plenamente a terra, e tiveram que viver no meio dos deuses cananeus, vocês lembram? Essa tribo não fez o que Deus pediu. Não cumpriu o que Deus havia dito para eles lutarem de forma corajosa contra os cananeus. Pois Deus já havia garantido uma terra a eles. Mas agora, já no capítulo 18, eles ainda estão à procura de um território. E eles enviam 5 guerreiros da tribo para encontrarem um local, para que possam morar. Se você observar, a tribo de Dan é exatamente igual a Mica, porque ambos têm uma concepção superficial de quem Deus é. E os dois ignoram a palavra de Deus. O que ocorre na história? Esses guerreiros chegam até a casa de Mica, e lá eles reconhecem o sotaque do levita. E questionam ele, olha, como você veio parar aqui? Então eles dizem ao levita, versículo 5 do capítulo 18, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. E aquele levita garante sucesso. Podem ir, vai dar tudo certo. Então eles saem e encontram de fato uma terra fértil. E no final do versículo 10, capítulo 18, eles dizem assim: Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde nada falta. Meus irmãos, esse Deus aqui citado não é Yahvé, mas eles utilizam um nome plural. Ou seja, eles estão fazendo referência a diversos deuses.
Eles estavam criando um Deus à sua própria maneira. Era como se eles estivessem dizendo: os deuses nos abençoaram e nos deram essa terra fértil. Versículos 11 e 12. 600 homens da tribo de Dan se preparam para então tomar aquela terra. E no caminho eles passam pela casa de Mica. Devia ser no centro a casa de Mica, né? Porque o que o pessoal passa por lá, ou numa entrada de cidade. E os 5 homens que haviam explorado aquela terra, eles haviam comentado acerca dos ídolos de Mica. E qual é a ideia que eles têm? Vamos roubar os ídolos desse homem. Acontece que no versículo 18, o levita de Mica, vendo o que estava acontecendo, confronta eles. Ei, o que vocês estão fazendo? Acontece que eles também são bons em fazer proposta. E eles fazem uma proposta ao levita. Versículo 19. Fique quieto e venha conosco, responderam. Seja nosso pai e sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira, de um clã de Israel, do que da casa de um só homem? A proposta era melhor, não era? O levita de bom grado aceita e decide acompanhá-los. Que história triste o que nós vemos aqui. Todos os personagens desses 2 capítulos vivem uma espiritualidade superficial. O levita aqui se vende a uma proposta melhor do que tinha. O levita ele não está interessado em cumprir o seu ofício de levita. Ele não está preocupado com o servir, porque afinal ele só serve a quem lhe paga. Onde paga mais, eu vou. Meus irmãos, essa realidade não está somente há 3.000 anos atrás. Nós temos diversos homens que se dizem homens de Deus, que se auto-intitulam pastores, apóstolos, profetas, visando somente uma autopromoção, falando apenas o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam. E as suas decisões são totalmente impulsionadas por interesse próprio. Está cheio por aí, mas é o próprio Jesus quem um dia dirá: eu não os conheço. Estão longe do Senhor. É uma triste realidade. Mica é roubado por um exército muito mais forte que ele. E você consegue observar que tudo o que ele havia confiado na vida foi levado embora. É o que ocorre quando a nossa confiança não está naquilo que é eterno. Todas as coisas deste mundo passam. Tudo passa. Somente aquilo que é eterno não passa. A religião superficial acaba sendo decepcionante. Triste demais, gente. Em 1 Reis, capítulo 12, nós vemos onde essa espiritualidade vai chegar. A tribo de Dan se transformará num lugar de adoração aos ídolos. Em Apocalipse, você sabe qual é a única tribo que não é mencionada? A tribo de Dan. Devido à sua superficialidade, devido à sua entrega aos falsos deuses. Meu irmão, você já fez um diagnóstico em seu coração? Em sua mente?
em sua vida? Como está a sua vida com Deus? Talvez em um outro período da história você já se dedicou mais em buscar ao Senhor. Mas agora talvez você tenha caído na superficialidade. Assim como os israelitas nesse livro, cheio de altos e baixos. Nós somos assim muitas vezes, não somos? Mas como é destruidor viver uma fé superficial. Nela nós corremos o risco de sermos enganados. Nós corremos o risco de prestar adoração ao falso Deus. Ou então nós corremos o risco de prestar uma adoração que Ele não nos pediu, que Ele não se agrada. Corremos o risco de criar um Deus segundo a nossa própria imagem. Para encerrarmos, o que Mica e Dan deveriam fazer? Versículo 31. Assim a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Sabe o que é isso? Durante todo o tempo a casa de Deus esteve em Siló. Deus tornou possível ao povo se aproximar dele. Deus tornou possível adorá-lo. Deus tornou possível conhecê-lo. Deus tornou possível viver com ele. O local da presença de Deus entre o seu povo, o tabernáculo, estava em Siló, não na casa de Mica. E lá deveria ser um ponto central da vida de Mica e da tribo de Dan. Era lá que eles deveriam ir à adoração. Ok. Mas e nós, o que nós fazemos? Nós nos rendemos a Cristo. Somente por meio da adoração bíblica ao Deus verdadeiro é que nós criamos raízes. É que nós criamos profundidade no nosso relacionamento com o Salvador. Para não vivermos uma espiritualidade superficial, nós precisamos buscar um relacionamento genuíno com Deus. Alimentando-se da palavra, orando, buscando a sua presença. Um cristianismo superficial não é suficiente para nos sustentar diante das adversidades da vida. É como, ilustração de Jesus, é como você construir uma casa sobre areia. Não ficará de pé. Aparentemente, ela está lá, né? Mas aí quando começa a vir o vento, a tempestade, as adversidades, ela não permanece. Por quê? Não tem alicerce sólido. Recorremos a Cristo. É somente nele que nós encontramos contentamento. E isso ocorre na medida em que nós vamos o conhecendo. Hoje é o domingo da igreja perseguida, você sabia? Muitos cristãos ao redor do mundo não podem fazer o que a gente está fazendo aqui. Muitos cristãos não têm acesso ao que a gente tem às Escrituras. Mas o pouco que têm, eles dedicam ao Senhor ao ponto de entregar a vida deles, se preciso, pelo Evangelho. Mas olhe quantas coisas que nós temos. Nós temos a Bíblia impressa, nós temos áudios, nós temos tantas facilidades. Por que nós não recorremos a elas? Meu irmão, a gente viu aqui os perigos da superficialidade. O discipulado cristão é um caminho que realmente não é tão simples. A porta é estreita, o caminho é estreito.
E nós precisamos, de fato, conhecer quem Deus é. Isso é maravilhoso. O Deus Todo-Poderoso se relaciona conosco. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Eu sei que ela nos fere. Dói na alma, dói no coração. Mas é um remédio. Ela sara. Ela limpa. Ela nos instrui a andar na Tua verdade. Senhor, nos livra da superficialidade. Nos livra de uma religião rasa. Nos livra, Senhor, de uma fé pequena. Mas põe o desejo em nosso coração de conhecer a Ti. Põe o desejo em nosso coração de Te buscar em oração. Põe o desejo em nosso coração de realmente ter o coração quebrantado, ardente pela Tua presença. É tudo que nós mais desejamos. É tudo que nós mais queremos. É tudo que nós mais precisamos. É o que nós Te pedimos, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós participaremos da ceia do Senhor. Nós somos convidados por Ele a nos achegarmos à sua mesa, a participarmos do banquete que Ele preparou. E nesse banquete nós somos alimentados. E isso nos deve fazer lembrar que é inteiramente graça. É pela graça divina que nós podemos participar desse momento. Porque assim como os juízes, nós muitas vezes vivemos uma inconstância. Não é mesmo? Mas Deus é um Deus gracioso. E o que nós temos aprendido nesse livro é que Deus não desiste, não abandona o seu povo. E por isso nós queremos celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Eu quero convidar os nossos irmãos aqui, do presbitério, para nós fazermos distribuição dos elementos, participarmos desse momento tão solene, tão maravilhoso. Nós cantamos aqui que Cristo ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Isaías 53 é um exemplo disso, que nele não havia beleza alguma, não havia nada que nos fizesse desejar naquele momento em que ele era castigado na cruz. Mas aquele sacrifício, o castigo que foi derramado sobre ele, diz o profeta Isaías, nos trouxe paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Que maravilha, não é mesmo? Estenda a sua mão para cá. Vamos orar pelos alimentos. Senhor, nós estamos reunidos aqui, é a Tua igreja, é o povo que foi comprado e remido pelo Teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. E nós estamos participando deste momento, desse sacramento, nos alimentando espiritualmente do Senhor. E nós queremos, Senhor, nesta noite, abençoar os elementos que aqui estão. Abençoar a cada um que irá desfrutar dessa ceia, desse banquete. Que realmente ela seja um instrumento de graça na vida de cada um dos meus irmãos. E que nós possamos sair daqui saciados pela Tua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem...
Enquanto isso, os irmãos que vão recebendo, podem ir ficando em pé. Eu quero fazer a leitura do texto que nós encontramos em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo, no capítulo 11, onde ele nos dá as instruções a respeito da ceia do Senhor. Capítulo 11, nós faremos a leitura dos versículos 23 ao 26. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia do Senhor nos lembra do amor de Deus manifestado através do sacrifício perfeito de Cristo. Por isso, eu lhe convido rapidamente, feche seus olhos. Vamos tirar um momento para lembrar e agradecer a Deus pelo seu imenso amor. E também lembrarmos, confessarmos as nossas misérias, os nossos pecados. Senhor, participar deste momento é realmente algo solene. E nós não fizemos nada para poder participar. Mas o Senhor fez tudo e nos convidou a participar desse banquete. Como o Senhor é maravilhoso. Eu sei, Senhor, que há muitos pecados em mim. Há muitas falhas. Há misérias. Mas o meu desejo é se parecer com Cristo. O meu desejo é brilhar a luz de Cristo. O meu desejo é ser participante do Teu reino. O meu desejo é desfrutar da Tua presença diariamente. Eu sei que os meus pecados faziam separação entre mim e Deus. Mas Cristo nos uniu novamente ao Pai. E não tem outra razão para nós estarmos aqui a não ser essa graça, a não ser o sacrifício perfeito, o amor infinito de Deus. O Senhor é bom, mesmo nós sendo maus. Nos alimenta, Senhor, desse banquete tão maravilhoso que o Senhor concede ao Teu povo. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, partindo, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Comamos todos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que está sendo derramado em favor de vocês, em favor da igreja. Bebamos todos. Sempre que participamos deste momento, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, eu quero lhe convidar a cantar um último louvor, lembrando
do grande sacrifício que Ele fez por nós. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Irmãos, que maravilha, né? Participarmos deste culto, desse banquete. Eu quero, se possível, convidá-los para sentar mais um minutinho, apenas para passarmos os avisos. Meus irmãos, o que não é novidade é que nós estamos em reforma. Eu gostaria de rapidamente atualizá-los acerca do nosso novo local. Sábado passado nós tivemos ali um mutirão, foi maravilhoso, né? A igreja pegando junto, e realmente quando a igreja está enganjada, né, não sobrecarrega apenas uns, mas foi tão maravilhoso. A gente pensou que levaria tanto tempo, né, para fazer ali, levaria o dia todo,
para fazer o que tinha que fazer. Basicamente, uma manhã a gente conseguiu já dar uma boa organizada. E, nessa semana, atualização, algumas fotos, como pegou o sol, mas eu mandei no grupo como estava antes, né? Ali tinha um matagal, Cláudio passou a roçadeira, a gente tirou lá o que dava, e essa semana foi colocado um caminhão de brita, para a gente poder fazer, né, estacionamento, ter outras atividades ali, poder tornar útil esse espaço. Também foi dado início ao gesso, né, que será na parte do púlpito, mas ainda, né, precisará ser pintado e tudo mais. A parte já está, mas, né, para informar os irmãos de como está o andamento. E além do gesso da parte do púlpito, também da recepção, já foi dado início. As pinturas, a foto ficou um pouco, né, mas por causa do sol, mas já foi iniciado as pinturas do lado de fora também. Eu tenho, o pessoal já começou fazendo, né, as pinturas ali da parte de baixo, com as cores da igreja, né, e eu acredito que essa semana já dão sequência à parte de dentro e também o restante da parte de fora. Talvez você se pergunte, como eu posso ajudar? Há 3 maneiras para isso. Primeira, orando pela igreja. Meus irmãos, orem por isso. Orem pela sua comunidade de fé. Orem por esse novo local. Que de fato a gente seja sal e luz ali onde a gente vai estar. Que a gente faça a diferença na propagação do evangelho naquele bairro. Amém? Por isso, ore. Ore para isso. Outra maneira também é servindo, dedicando tempo, né? A gente sabe que o tempo é tão corrido, mas dedique tempo. Isso é maravilhoso, é o corpo de Cristo, é a igreja reunida, é a igreja nos seus ajuntamentos. Dedique um tempo para estar conosco. Né? A gente vai estar fazendo, né, claro que aqui são profissionais contratados, mas logo nós teremos algumas coisas para fazer que nós queremos contar com seus dons e talentos, né? Queremos contar com o seu serviço. Por isso, nós lhe convidamos, além de orar também, dedique um tempo para estarmos juntos. A gente vai ter, princípio, né? Mas isso a gente vai atualizando, a princípio, no último domingo do mês, nós vamos fazer a mudança. E é trabalho, né? Tirar as coisas daqui, levar para lá. Então, a gente tem muito serviço. Mas é claro que o servir não para por aí. A gente tem muitas outras coisas. E nós queremos poder contar com a sua disposição neste novo local. Né? Poder contar com o engajamento dos irmãos, a gente realmente estar juntos. Isso é tão fundamental para o corpo de Cristo. Amém? Amém. E a terceira maneira é contribuindo financeiramente. A generosidade o apóstolo Paulo fala que é uma marca do cristão. Para a gente poder seguir firmes na missão que Deus tem para nós nessa cidade, naquele local, e também com os nossos missionários que nós auxiliamos em diferentes locais, nós contamos com a generosidade dos irmãos, com a fidelidade, né? Dessa maneira nós conseguimos dar sequência a esses projetos, seguirmos firmes no avanço do reino. E nós contamos, né, com a fidelidade dos irmãos nas ofertas e nos dízimos. Amém? Estamos juntos? Amém? Amém. Ali também nossa conta, né? Os irmãos, caso desejem, tem ali o Pix, já tudo certinho. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por ter nos edificado através dos louvores, através da Tua palavra, através da ceia, da Sua mesa. Muito obrigado, Pai. Agora nós lhe pedimos que o Senhor esteja nos capacitando nessa semana que se inicia.
Como nós ouvimos, nós não queremos viver uma fé, um cristianismo superficial, mas nós queremos honrá-lo todos os dias. Queremos a cada dia aprender mais do Senhor. Queremos conhecer quem de fato o Senhor é, pela revelação da Tua palavra. É isso que nós te pedimos, Pai. Também abençoe cada um dos meus irmãos em seus afazeres, trabalho, estudo, viagens, tudo que eles forem fazer. Que o Senhor esteja os dirigindo, os abençoando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês ao longo dessa semana. Não saia sem dar um abraço no seu irmão, sem cumprimentar e falar com o seu irmão, amém?